Bom, nós já vimos a importância do contexto histórico, nós já vimos a importância do contexto das palavras. As palavras devem estar dentro do seu contexto para que a gente possa fazer uma boa interpretação daquele texto. Uma outra análise que a gente precisa fazer é a análise teológica. O que isso quer dizer? A análise teológica, ela responde a seguinte pergunta: como que essa passagem se enquadra no padrão total da revelação de Deus? Para isso eu preciso conhecer a Bíblia, conhecer a história da Bíblia. Como é que essa passagem se engloba no todo? Cada passagem bíblica deve estar enquadrada na revelação crescente, por exemplo, da salvação em Cristo Jesus e de tudo o que acompanha essa salvação. Isso quer dizer que Deus foi revelando a sua vontade ao longo da história, no plano geral para a humanidade. Isso quer dizer que os homens do Antigo Testamento não tinham uma revelação completa, mas a salvação no Antigo Testamento era olhando para frente, quando a do Novo Testamento é olhando para trás. Olha só esses comentários bíblicos da Explorer Study Bible, diz assim: os crentes do Antigo Testamento olhavam adiante em fé para a obra redentora da provisão prometida de Deus, por Deus, antecipados ou prenunciados pelos sacrifícios do sangue no Antigo Testamento. Assim como hoje olhamos para Cristo em fé, crendo na obra completa da morte e ressurreição de Cristo. Charles Ryer, ele diz o seguinte: a base da salvação sempre foi a morte de Cristo. O requerimento para a salvação sempre foi a fé. O objeto da fé sempre foi Deus. O conteúdo da fé depende da revelação em particular que Deus se agradou em dar. O dicionário da Bíblia, ele diz o seguinte: os dois testamentos estão tão organicamente interligados que a autoridade de um carrega em si a autoridade do outro. Se o Antigo Testamento registra uma promessa divina, o Novo registra sua concretização. Se o Antigo Testamento nos prepara para a vinda de Cristo, o Novo nos diz como ele veio e o que sua vinda nos trouxe. Se os escritos do Antigo Testamento são capazes de fazer seus leitores sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus e equipá-los perfeitamente para o serviço de Deus, quanto mais verdadeiro é essa afirmação para os escritos do Novo Testamento. O que a gente está falando aqui com essas citações? Que a gente tem que olhar para o panorama bíblico e entender o plano de salvação, por exemplo. Que no Antigo Testamento o plano de salvação estava lá. Quando eu leio determinadas passagens no Novo Testamento, eu consigo fazer algumas conexões com o Antigo Testamento. Por quê? Porque os antigos, eles estavam olhando para a salvação para frente, no Cristo que havia sido prometido. Então, presta atenção, a salvação no Antigo Testamento nunca foi por obras. A salvação no Antigo Testamento sempre foi pela fé. Olha o termo da fé agindo lá desde Gênesis até Apocalipse. A vida com o homem sempre foi pela fé. A gente olha para Hebreus e a gente lembra. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Do que estava sendo feito ali, falado ali em Hebreus capítulo 11, verso 6? Do verso 5, está falando sobre Enoque, Velho Testamento. Então a vida com Deus no Antigo Testamento nunca foi por obras. A salvação nunca foi por meio de coisas físicas. Não, sempre foi pela fé. O ponto número 4 que está aí na sua apostila é que é muito importante também a gente sempre verificar o tempo da palavra. Número 1, veja o contexto histórico. Número 2, veja o contexto da palavra. Número 3, faça uma análise teológica. Veja como esse versículo que você está lendo está encaixado dentro do macro, do plano maior de salvação, porque a Bíblia é um livro de salvação. A Bíblia explica para a gente um plano de salvação, desde Gênesis até Apocalipse, um plano para que eu e você possamos viver com Deus. Então, como é que esse texto pode se aplicar dentro dessa análise teológica? E quarto ponto, nós precisamos ver o tempo verbal das palavras que nós estamos usando aqui. Isso também é muito importante. O tempo de uma frase, se está no passado, se está no presente, se está no futuro, pode fazer toda a diferença no sentido. Efésios capítulo 1, no verso 3, por exemplo, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: bendito Deus e nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando você pega a ARA, a Almeida Revista Atualizada, lembra que a gente falou das versões? A ARA traz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ou seja, é algo que eu já tenho e que Ele vai dispensando ao longo da minha vida. Veja que esse tempo, o que eu quero trazer com essas duas versões? Nenhuma das duas versões está no futuro. As duas versões estão num passado, na área está num presente contínuo, um passado que está se desenvolvendo, mas nenhuma delas está no futuro. Nós seremos abençoados em Cristo Jesus. Não, nós já somos abençoados. Não é que Deus nos abençoará, é que Deus nos tem abençoado, nos abençoa. Então, quando a gente olha para um texto bíblico, a gente precisa parar e olhar para o tempo verbal. Quando a gente pega Isaías capítulo 53, por exemplo, a gente vê que o tempo tem muita coisa que já está no passado. Isaías capítulo 53, no verso 4 e no verso 5, lê assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías foi escrito há mais de 500 anos antes de Jesus. E Isaías já estava vendo para frente, por quê? Porque Isaías 53 está falando do sacrifício de Jesus. Não está falando sobre a sua segunda vinda, está falando sobre o seu sacrifício. Ele se entregar como cordeiro mudo. Para quê? Para que eu e você nos tornássemos justiça. Está falando, então, da primeira vinda de Jesus, da sua morte na cruz. Quando a gente pega 1 Pedro, olha só, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 até o verso 5 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Veja que ele coloca aqui no verso 3, por exemplo, ele nos regenerou. Ele está falando de algo no passado. Você já tem uma nova vida. E aí ele coloca para uma esperança viva, ou seja, no futuro. No verso 4, ele fala de uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, existe promessa para o futuro. Existe promessa para o futuro. Mas se a gente lê Isaías 53, existe promessa para nós hoje, que já foi deixada para mim e para você. Vamos voltar aqui para 1 Pedro, verso 5. Diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus, presente, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, futuro. Então é muito importante, gente, que a gente entenda um tempo verbal, para que a gente possa fazer boas interpretações. O que é para mim hoje? O que já foi deixado para mim no passado? O que é para mim no futuro? Quando a gente pega a palavra de Deus, a gente precisa também fazer esse tipo de análise. Essa análise do tempo verbal. Então a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.